Olá, pessoal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a autoestima. Eu sou a professora Josi e quem vem falar sobre o tema é a psicóloga Daiane Amaral. Olá, Daiane, tudo bem? Olá, tudo bem? Quero iniciar, agradecendo pelo convite. Segunda vez que estou participando aqui do canal. Sou a psicóloga Daiane Amaral. Sou formada em psicologia há 3 anos. Eu sou de Linhares, Espírito Santo. Eu aqui agradeço a sua participação, sempre trazendo informações úteis para meu canal. Nós vamos falar de como melhorar a nossa autoestima. E para iniciar, eu gostaria que você falasse o que é autoestima. A autoestima, muitas vezes a pessoa relaciona com a imagem, né? Hoje eu estou me sentindo bonita, eu estou com minha autoestima elevada. Mas a autoestima é muito além disso, né? A própria palavra já diz, auto quer dizer respeito de si mesmo e estima quer gostar, respeitar. Então, quer dizer, respeitar, gostar de si mesmo. A autoestima, ela é um conjunto de pensamentos, sentimentos e atitudes que eu tenho em relação a mim mesmo. É como eu me olho, como eu me vejo como pessoa, quando eu me sinto qualificada, adequada ao mundo. A autoestima está ligada na maneira que eu me vejo, que eu gosto de mim. É muito além da aparência física, envolve sim a aparência física, mas eu entender o meu valor, os meus pontos fortes, também meus pontos fracos, né? Porque se a gente ter essa relação, entender que eu não preciso ser perfeito para eu ter o meu valor, para eu me amar. Certo. O que compõe a autoestima? A autoestima, ela é composta pela autoeficácia, o autoconceito e o amor próprio. O que seria autoconceito? É a forma que eu penso sobre mim mesmo. Por exemplo, quando eu me olho no espelho, o que eu falo sobre mim mesmo? É a maneira que eu me relaciono, dos meus pensamentos sobre mim. Por exemplo, se eu me vejo adequado, se eu me vejo inadequado. Já a autoeficácia, ou autoconceito, são as atitudes que eu tenho em relação a mim. É o que eu posso fazer sabendo quem eu sou. E o amor próprio, a maneira que eu enxergo a mim mesmo, como eu me sinto, como eu relaciono comigo. O amor, a compaixão que eu tenho para comigo mesmo. E esses três qualificações, o amor próprio, a autoeficácia e o autoconceito, isso serve como os nossos elementos da autoestima, porque ela envolve a forma que eu penso sobre mim, os sentimentos que eu tenho sobre mim e o como eu nutro esses sentimentos que eu tenho por mim mesmo. Então é preciso a gente ter um equilíbrio nesses três para a gente compor uma autoestima saudável, uma autoestima que nos proporciona um bem-estar, porque a autoestima ela está muito ligada a vários transtornos mentais, como ansiedade, depressão, tudo isso e pode ser relacionado à autoestima. Então, quando eu tenho esses transtornos aí, pode ser que a minha autoestima ela não fique alta, ela pode baixar. Não necessariamente. A baixa autoestima, que é a maneira que eu me vejo no mundo, ela pode ser um dos fatores que causa esses transtornos. Porque se eu me vejo sempre como uma pessoa inadequada, por exemplo, uma pessoa que não tem o seu valor, eu vou acabar me sentindo cada vez mais insegura. E essa insegurança pode vir gerar um aumento da ansiedade, da ansiedade natural, e se transformar num transtorno. Ela não é a causa, mas ela pode ser um dos pilares dos transtornos mentais. E a nossa autoestima também está relacionada ao autoconhecimento. Sim, que seria esse autoconceito, que seria a forma que eu entendo quem eu sou, que eu entendo os meus valores, que eu entendo a mim mesmo, a forma que eu me vejo, Se eu me vejo no mundo, que a forma que eu me vejo no mundo, acabo me posicionando nele. E para que a gente tenha uma autoestima boa, então a gente tem que se conhecer. A partir da hora que eu me conheço, os meus valores, como você falou, as crenças, os pensamentos, a maneira como eu me vejo, e eu me conheço, o que eu sinto, o que eu posso fazer, aí essa autoestima nossa pode ser que seja boa. Exatamente. A partir do momento que eu entendo que eu não preciso ser perfeito para poder me amar, isso facilita, aumenta a nossa autoestima, porque muitas vezes a nossa baixa autoestima, ela vem de a gente querer ser o perfeito, querer ser sempre o melhor, e a gente entender que a gente vai ter sim nossos pontos fracos e também nossos pontos fortes, mas o que vai definir o meu valor, o meu gostar por mim mesmo, não é isso, é o conjunto de tudo isso, é os meus recursos, a minha forma de lidar.
muitas vezes a gente pensa que a autoestima, né, ela vem do nada. Ah, tal pessoa tem autoestima, a outra pessoa não tem. Como se já nascesse assim. Não. A autoestima, ela é desenvolvida principalmente nos anos iniciais da nossa vida, através dos elogios, das críticas, do ambiente que a gente está inserido. E quanto mais a gente vai passando, né, nas etapas da vida, ela pode ser aumentada, estimulada, né, através de elogios ou através de críticas. Então, a gente ter esse conhecimento, entender o que é relevante para mim, ter esse autoconceito de mim mesmo, eu entender que apesar do outro, eu tenho o meu valor, apesar das minhas dificuldades, isso facilita para eu ter uma autoestima boa, saudável. Isso, ela não é só na fase adulta, ela tem início desde o infantil. Sim, porque ela é criada, né? Porque a gente não nasce entendendo quem a gente é realmente. A gente vai aprendendo quem a gente é com o passar dos anos, com as pessoas que a gente convive, nos ambientes, né? Da cultura que a gente está inserido. E até da sociedade, né, desses padrões. Quando a gente passa a entender esse conceito de quem eu sou, que vai me formando essa minha autoestima. E muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa é muito criticada na infância, ou passa a vida toda, né, com essa inadequação, achando que precisa ser perfeito, ou se achando sempre inferior a todo mundo, essa autoestima tem cada vez a piorar. Mas ela também é possível, né? Você melhorar sua autoestima. Como ela não é criada, ela foi desenvolvida, mesmo você tendo uma baixa autoestima, você pode desenvolver uma autoestima boa. O que é ter autoestima? Ter autoestima é eu saber que eu tenho o meu valor. Independente do que o outro diga ou não, eu reconheço que eu tenho o meu valor. E quando eu falo reconheço o meu valor, não é que eu queira ser melhor ou pior que ninguém. É eu entender que eu tenho o meu espaço no mundo, que eu sou adequada ao mundo. Que a baixa autoestima tem muita sensação de ser inadequada à vida, de não ter o seu lugar na vida. É a partir do momento que eu entendo, né, que eu tenho o meu lugar, eu tenho o meu valor, que eu não preciso provar nada para ninguém, porque eu tenho o meu conhecimento sobre mim mesmo, e entender que eu não preciso ser perfeito, e que eu posso ter uma qualidade de vida, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter uma qualidade de vida, de saúde mental e física, que eu mereço ser feliz, que eu mereço ser alguém na vida. Tudo isso, né, eu ter esse amor por mim mesma, essa autocompaixão, que muitas vezes a gente tem tanta autocompaixão pelo outro, esquece de ter isso com a gente mesmo. E isso é fundamental para nós. Por mais que outras pessoas elas não reconheçam o nosso valor, então a gente que tem que reconhecer o nosso valor. Isso, exatamente. É o reconhecer, né? Reconhecer que eu não sou aquilo que eu me proponho a fazer, eu sou aquilo que eu sou. Independente, né? Porque todo mundo comete erros, comete falhas. Entender que eu não sou definida por isso. Eu sou definida por quem eu sou. E isso, né? Tem aqueles pensamentos. Muitas vezes a gente tem um monte de pensamentos de inadequação, pensamentos que eu sempre erro. E entender que nossos pensamentos não são uma verdade absoluta. Então, nem tudo que eu penso sobre mim mesmo pode ser uma verdade. Isso é bom, a gente aceitar os nossos defeitos, né? Principalmente os nossos defeitos, porque ninguém é perfeito, né? E a gente tentar melhorar no decorrer da nossa vida. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente tem um foco muito voltado para os nossos defeitos. Mas esquece também das nossas qualidades. E já ouvi muitas pessoas falar assim, eu não posso pontuar as minhas qualidades porque é como se eu fosse uma pessoa egoísta. Eu não posso tirar o tempo para mim porque eu não mereço isso. Isso é uma baixa autoestima. Então eu entender que eu mereço me cuidar, eu mereço ter momentos de autocuidado, eu mereço olhar para as minhas qualidades também. Se eu me acho boa em alguma coisa, eu tenho que, posso dizer, eu sou boa nisso. Me sentir bem, entender que eu tenho qualidades. E ter esse foco nas minhas qualidades. Nunca deixando de lado que eu tenho também meus defeitos, mas entender que eu tenho qualidades. E que essas qualidades minhas podem ser úteis para eu superar até os meus defeitos. Então, às vezes, as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de falar de si. Fala, nossa, como é difícil falar da minha pessoa. Porque, às vezes, ela só vê o defeito, ela não vê as qualidades boas que ela tem. Então, isso dificulta na hora de falar de si. Sim, por isso que o autoconhecimento, né, o autoconceito é muito importante. Eu me compreender, porque a partir do momento que eu me compreendo, eu posso me aceitar e posso transformar. Eu sempre digo que não tem como a gente mudar aquilo que a gente não conhece.
E muitas pessoas falam, né, que querem mudar, mas não sabem como. Comece pelo autoconhecimento, conhecendo a si mesmo. Porque a gente não precisa ter aquela síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu posso me transformar. Eu posso, como eu gosto de dizer, tornar a melhor versão de mim mesmo. Tornar a melhor versão de si mesmo não é eu ser uma pessoa perfeita, pessoa que faz tudo aquele ideal, que às vezes é um padrão que a gente coloca um ideal que não é possível alcançar. Mas entender que eu posso alcançar aqui aquelas metas possíveis dentro da realidade, dentro do que eu conheço de mim mesmo, e me tornar melhor, me tornar uma pessoa melhor para mim, inclusive, que isso é o mais importante. Para isso, eu consigo ter uma melhor saúde mental. Você falou do autoconhecimento. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho um vídeo falando como desenvolver o autoconhecimento. Agora chegou a hora de você dar algumas dicas para a gente melhorar a nossa autoestima. Algumas dicas seriam, primeiro, avalie seus pensamentos. Né? Como eu disse antes, os nossos pensamentos não são fatos. E muitas vezes a gente se olha, por exemplo, no espelho e só tem defeitos para falar. Ou quando se fala, pense em você, como você diz, a pessoa só pensa coisas negativas. Então, avalie seus pensamentos. Será que o que você está pensando está realmente de acordo com a realidade que você está vivendo? Será que você é realmente tão ruim assim quando você mesmo pensa que você é? Anote seus pontos fortes, suas qualidades. O fato de eu escrever essas qualidades é como se estivesse ampliando a minha visão, né, de como eu percebo a mim mesmo. Praticar autocompaixão. Quando eu estiver me julgando muito, né, autocrítica, eu parar e pensar, se fosse um amigo meu, o que eu diria para ele nesse momento? Como eu praticar esse amor próprio comigo? Como eu ajo com um amigo meu? Posso estar fazendo isso comigo mesmo? Uma dica que eu tenho, você escrever nos post-its assim, suas qualidades, aquilo que você pode dizer para você mesmo, em momentos que você estiver sendo muito autocrítica, e você ler para você mesmo, que é como se você estivesse dando esse conforto que você dá para um amigo seu. Você praticar momentos de autocuidado. Quando a gente fala autocuidado, a pessoa fala assim, mas eu não tenho condições de pagar uma unha, um cabelo. Mas autocuidado não é somente isso. É você tirar um momento, tomar aquele banho relaxado, ouvir uma música que você gosta, ou ler um livro que você gosta, preparar uma comida gostosa, algo que você gosta de comer, um brigadeiro, algo assim. Proporcionar você momentos prazerosos, né? E você também se cuidar, ter nesse pensamento que você também pode, você é merecedora. E caso, né, você esteja com a autoestima muito baixa, perceber que ela prejudica em vários setores da vida, relacionamentos, no trabalho, do ânimo de você até sair de casa, a autoestima atrapalha. Então, quando você perceber que você está em certas condições, busque um profissional da área da saúde, principalmente, né, um psicólogo, que ele irá ajudar você a desenvolver essa autoestima positiva, porque como eu falei, né, a autoestima ela não é inata, ela é criada. Então, se ela é criada, a gente pode desenvolver uma melhor autoestima. Então, o profissional de saúde pode te ajudar com isso. Ótimas dicas. Daiane, deixa seus contatos. Sim, o meu Instagram é @psi_Daiane_Amaral. E o meu Facebook é psicóloga Daiane Amaral. E o meu telefone é 27 999 22 55 83. Aí eu realizo, né, atendimentos online e presencial. Presencial somente na cidade de Linhares. E online para todo o Brasil. Você quer falar mais alguma coisa, alguma frase, alguma mensagem para as pessoas elas aumentarem a sua autoestima? É entender que é um processo, né? Que a gente não vai aumentar a nossa autoestima rapidamente, mas que cada evolução, cada passo que eu dou, eu vou conseguindo aumentar cada vez mais minha autoestima. Entender que a autoestima ela oscila. Vamos imaginar um barco, né? Ele flutua, mas ele oscila, ele não vai sempre reto, ele vai oscilando. Assim é a nossa autoestima, ela oscila, mas ela não precisa se afundar, ela pode oscilar. Como tem dias, né, que eu não estou tão bem, às vezes eu sinto triste, às vezes eu estou alegre, da mesma coisa, às vezes eu posso não estar muito bem comigo mesmo naquele dia, e tudo bem, mas que eu não esteja sentindo assim todos os dias. É importante ter esse cuidado, esse equilíbrio, que é uma linha tênue, né, entre eu me sentir sempre mal comigo mesmo e de eu ter momentos assim. Então, entender isso é muito importante.
Muito obrigada, Daiane. Ah, eu que agradeço o convite e sempre que precisar, né, estou à disposição. Tá, muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.